Olá, eu sou Mirellen Rodrigues, sou biomédica, especialista em hemoterapia da Agência Transfusional do Hospital Cristo Redentor. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ayla, sou enfermeira então assistencial aqui da Agência Transfusional do Hospital Cristo Redentor e sou enfermeira intensivista e emergencista. Bom, nós vamos apresentar para vocês um pouquinho das rotinas da Agência Transfusional. Bom, qual que é a rotina? Primeiro, tudo começa com um pedido de transfusão ou de reserva. Esses pedidos, então, são solicitados pelos médicos. Aqui tem um exemplo, né, do pedido. Vai ter o nome, o registro do paciente, a data de nascimento e a idade e aonde esse paciente está. E o pedido vai ser, então, de concentrados de hemácias, de plaquetas, plasma, de algum hemocomponente, né, e a quantidade solicitada. Então, a gente precisa coletar uma amostra desse paciente, sempre a gente precisa de uma amostra, e essa amostra tem validade para nós de 72 horas. É por isso que, às vezes, quando o paciente já tem um histórico transfusional, mas essa transfusão foi anterior a essas 72 horas, a gente precisa, sim, coletar uma nova amostra. Essa amostra é muito importante para que a gente faça os testes pré-transfusionais. Então, a gente sempre lembra, então, da segurança do paciente. A gente sempre vai observar todos os passos. Então, aqui, quando a gente percebe, né, o pedido da amostra do paciente, como foi mostrado ali, e mais o nosso tubo de EDTA com tampa roxa, né, que tem a coleta da amostra do paciente com 4 ml, a gente verifica dois itens, né, tanto na prescrição do médico quanto na etiqueta do paciente da amostra, né? Ou seja, a gente faz a verificação do nome completo do paciente, registro dele e data de nascimento. Porque não é de tão pouca frequência, né, que a gente tenha pacientes com o mesmo nome e às vezes no mesmo quadro. Então, sempre esse cuidado ele deve ser feito visando sempre a segurança do nosso paciente. Então, uma vez com a amostra aqui na agência transfusional, a gente faz a centrifugação dessa amostra para que seja separado, então, o plasma das hemácias, né? E essa centrifugação, ela demora 2 minutos para acontecer. Então, tendo a amostra centrifugada, a gente procede, então, para as provas imunohematológicas. Quais são as provas realizadas aqui na agência? Nós fizemos a tipagem ABO e RHD do paciente, a pesquisa de anticorpos irregulares e a prova cruzada. Caso a pesquisa de anticorpos irregulares dê positiva, se esse paciente apresentar algum anticorpo irregular, ou seja, um anticorpo que não é próprio dele, a gente procede para a identificação de um anticorpo, enviando uma amostra para o banco de sangue do hospital Nossa Senhora da Conceição, em que é identificado qual anticorpo o paciente apresenta, para que as bolsas compatibilizadas não tenham o antígeno para o qual o paciente apresenta anticorpo. As provas são feitas utilizando a metodologia de geocentrifugação. Então, aqui tem um exemplo, né? A gente tem a nossa bancada, a gente vai ter os reagentes. Aqui, nesse caso, era uma solicitação de 2 unidades de concentrados de hemácias. A gente procede sempre com a tipagem do paciente em geocentrifugação. Então, a gente faz a tipagem direta, que é a gente vê se o paciente apresenta esses antígenos na membrana eritrocitária, né? E a reversa. E sempre tem que dar concordância entre a prova direta e a prova reversa, tá? Então, a gente sempre faz a investigação na tipagem e também a pesquisa de anticorpos irregulares, que é utilizando 3 hemácias testes. E aqui também é bem importante a gente frisar, né, que a tipagem que é coletada pelo laboratório, né, no SBT de laboratório, ela é totalmente diferente da tipagem sanguínea que a gente faz aqui na agência. Então, muitas vezes a gente vai solicitar a amostra de sangue desse paciente, né, e a gente recebe de alguns colegas a informação de que o laboratório já foi coletar a tipagem dele. Então, pode-se ter, sim, a tipagem sanguínea do laboratório, porém, essa tipagem sanguínea lá do laboratório não tem validade aqui para nós da agência transfusional. Então, a gente precisa, sim, que seja coletada uma amostra para nós, para que a gente possa fazer todos os testes aqui dentro da agência transfusional. Exatamente. E como eu tinha mencionado anteriormente, caso a pesquisa de anticorpo regular der positiva, a gente precisa identificar qual anticorpo esse paciente tem. E isso demanda tempo. Então, por isso, muitas vezes, a gente diz que a gente não tem uma bolsa compatível para aquele paciente.
Por quê? Porque a gente precisa identificar esses anticorpos para que as bolsas não tenham antígenos correspondentes, tá? Então, muitas vezes isso demanda algum tempo, dependendo quais anticorpos o paciente apresenta. Tá? E agora, na sequência, a gente vai ver alguns vídeos mostrando um pouquinho da rotina. Esse, então, é o preparo de uma tipagem. Então, a gente pipeta uma suspensão das hemácias do paciente, e na reversa a gente já tem as hemácias testes comercial com o plasma do paciente. O único anticorpo de origem natural é, então, os anticorpos do sistema ABO, que, por exemplo, pacientes do grupo O, eles vão ter anti-A, anti-B e anti-AB já no seu plasma, tá? Diferente dos anticorpos do sistema RH, por exemplo, que o paciente vai desenvolver após uma exposição, seja ela por meio transfusional, por gestação ou por compartilhamento, por exemplo, de seringas, tá? Então, após a pipetagem, a gente procede para a centrifugação deste cartão para que haja, então, a leitura dessa tipagem. Essa centrifugação, ela demora 9 minutos para acontecer. Então, após essa centrifugação, a gente procede com a leitura da tipagem, tá? Bom, e aqui é uma demonstração, então, da pesquisa de anticorpo regular, onde a gente tem 3 hemácias testes, que são hemácias comerciais, que são fenotipadas para vários antígenos, e a gente faz essa pesquisa com essas 3 hemácias. Caso positivo, a gente procede para a identificação desses anticorpos com utilização de mais hemácias, tá? Em geral, esses testes são corridos em paralelo, a tipagem com a pesquisa de anticorpo regular, mas aqui a gente está mostrando separado para poder exemplificar para vocês. Tá? Então, após a pipetagem dessa pesquisa de anticorpo regular, é necessário passar por um período de incubação de 15 minutos a 37 graus Celsius. Por quê? Porque a gente precisa identificar se esse paciente tem anticorpos quentes, que reagem, são reativos a 37 graus. Tá? Então, a gente deixa incubando por 15 minutos e procede a centrifugação após esses 15 minutos e leitura desse cartão. Eu queria, né, ressaltar, então, para a equipe, porque que muitas vezes a gente demora, né, entre aspas, para entregar a bolsa de sangue, então, solicitada para o nosso paciente, porque só aqui a gente tem 15 minutos, mais 9 minutos só de tempo de centrifugação e incubação, a gente tem ali 24 minutos, tá? Então, sem contar, né, toda a pipetagem, enfim, dessas amostras. E o tempo de centrifugação da própria amostra do paciente, né? São mais 2 minutos. Né? Então, aqui na sequência, a gente está mostrando como é que procede a seleção do hemocomponente após, então, a chegada do pedido. Quando se tem a tipagem, o resultado da tipagem do paciente, se seleciona a bolsa de concentrado de hemácias, por exemplo, do estoque, que seja isogrupo compatível ou compatível com o paciente, né? Para a gente fazer os testes de compatibilização da bolsa. É importante ressaltar que a gente sempre vai armazenar um pedacinho do espaguete, que é essa parte aqui da bolsa, a gente vai armazenar por 7 dias para proceder, então, testes, caso o paciente tenha alguma reação transfusional, tá? Então, após a gente separar para fazer essa prova de compatibilidade, em que há uma suspensão de hemácias dessa bolsa, que vai ser transfundida com o plasma do paciente para ver se há compatibilidade ou não, a gente procede também para a identificação da retipagem da bolsa, da redeterminação da bolsa. O que é a redeterminação? É o comprovar que aquela bolsa em que o rótulo diz que é O positivo, ela seja realmente O positivo. E essa comprovação a gente faz utilizando a técnica em lâmina, porque é apenas uma redeterminação. Essa tipagem do concentrado de hemácia já foi feita utilizando um método de geocentrifugação que é automatizado, tá? Então, a gente procede com os antissoros, anti-A, anti-B e anti-D. Eles têm cores diferentes, né? Que isso ajuda, então, a não cometer erros de pipetagem de reagente mesmo, na escolha dos reagentes. Então, sempre vai ter uma gotinha de anti-A, uma gotinha de anti-B e uma gotinha de anti-D, tá? Então, após pingar essa gotinha de cada antissoro, a gente faz uma homogeneização desse antissoro, de cada antissoro com a sua gota de sangue ali, que a gente quer confirmar,
e procede à leitura com movimentos circulares. Nesse caso, a gente consegue visualizar que é A e a bolsa RHD positivo, não tem hemaglutinação com o anti-D, então não tem anti-D. Essa bolsa realmente é A positivo. Acabei de frisar com vocês, né, que essa mesma redeterminação em lâmina a gente faz lá na beira do leito do paciente, né, e que acaba sendo um a mais realmente, né, um cuidado a mais que nós aqui do Grupo Hospitalar Conceição temos. Já existem outras instituições que não fazem essa redeterminação à beira de leito do paciente, porém aqui dentro da instituição do Grupo Hospitalar Conceição, a gente faz sim a verificação, né, a redeterminação à beira do leito do paciente, da amostra do paciente. Isso é mais uma segurança, então, no processo transfusional, né? A confirmação de que aquele paciente que diz ali que é A positivo, quando eu faço em beira de leito, ele realmente é positivo, para tentar evitar erros no processo. Então, isso é muito importante na segurança do paciente, tá? Bom, e quando tem pedido de plasma, né? O plasma ele fica armazenado a menos 30, tá? Então, a gente precisa descongelar esse plasma. Então, é um processo, a gente tem equipamento, que é o descongelador, né? Agitador ali, e ele vai descongelar esse plasma em torno de 10 minutos, 10 a 12 minutos, dependendo da quantidade solicitada de plasma. A gente coloca ele no descongelador de plasma. O crio também fica congelado, então a gente sempre precisa descongelar esses hemocomponentes. A gente bota esses hemocomponentes, então, nessa sacola aqui, né, pessoal? E coloca eles ali para descongelar em banho-maria, a 37 graus. Como a Mirellen acabou de falar, de 10 a 12 minutos. Isso implica no quantitativo de bolsas, tá? Se foram solicitados até 2 bolsas, geralmente a gente descongela por 10 minutos. Se foram mais, então, até 4 unidades, que é o que a gente consegue descongelar no nosso descongelador, são 12 minutos. Lembrando, então, que o crio tem um volume menor e a solicitação de crio é menor quantidade, então a gente precisa acoplar essas bolsas em uma só, para que haja a transfusão. Esse acoplamento é feito em capela. E quando há solicitação de plaquetas, a gente precisa solicitar as plaquetas para o banco de sangue do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A gente não tem estoque de plaquetas aqui na agência transfusional. Por quê? Porque as plaquetas duram 5 dias. Então, a gente, quando tem pedido, a gente solicita e eles enviam essas plaquetas aqui para a agência transfusional. As plaquetas são acopladas, então, numa bolsa de transferência, e daí sim levadas para infusão no paciente, tá? É importante ressaltar também com vocês que sempre que a gente descongela ou o plasma ou o crio, né, a gente tem até 24 horas para a utilização dessas bolsas. Então, por isso que a gente sempre frisa, né? Vai receber mesmo, quer receber mesmo, porque quando a gente descongela elas e elas não são utilizadas, a gente acaba tendo que descartar essa bolsa de hemocomponente, né? Exatamente, por isso que a gente não faz a reserva do plasma, né? Diferente da reserva de concentrado de hemácias, tá? Por causa dessa questão logística de descongelamento e validade dos hemocomponentes. Bom, uma pergunta, assim, que acaba vindo à tona é sempre o que significa esse sangue sem provas que é pedido, né? Bom, sangue sem provas é na hipótese, então, de uma transfusão de urgência e emergência, quando o risco e o benefício é pesado e o benefício para o paciente de as provas transfusionais não serem realizadas anterior à transfusão é maior do que o risco. Vale lembrar que, independente da transfusão ter sido feita sem as provas pré-transfusionais, os testes vão ser, sim, realizados. Por isso, a gente precisa da amostra do paciente antes dele receber a transfusão. Então, sempre a amostra é necessária. Naquele tubo de EDTA com 4 ml, a gente precisa de uma quantidade de amostra, porque a gente precisa fazer vários testes com essas amostras. Então, quando o quadro clínico do paciente justifica o pedido de sangue sem provas, né, o médico tem que assinar um termo de responsabilidade, porque ele entende que a situação de benefício é maior do que a situação do risco. Então, os testes vão ser, sim, feitos após a transfusão, por isso a gente precisa da amostra. Então, enquanto o paciente está recebendo transfusão, vão estar sendo feitos os testes aqui dentro da agência transfusional. Qualquer alteração vai ser, sim, comunicado ao médico deste paciente, tá? E considerando, então, o sangue sem provas, a gente tem
dois termos, né? Um sangue sem provas e, recentemente, nós implementamos, então, o uso do sangue total aqui no Hospital Cristo Redentor, por ser um hospital de trauma. O que é o sangue total? Até o momento, nós estávamos falando de hemocomponentes, tá? Então, quando o doador ele vai ao banco de sangue, ele doa uma unidade de sangue total, que é um sangue que tem hemácias, plasma, plaquetas, tá? E esse sangue, ele é fracionado. Então, ele é separado em concentrado de hemácias, em plasma, em plaquetas, e muitas vezes até em crio, tá? Precipitado. Então, por isso, agora a gente está utilizando o protocolo de sangue total, onde todos esses hemocomponentes juntos, né? Então, é aquele sangue que não foi fracionado, aqui na emergência para casos de trauma. Esse sangue total é importante frisar que o médico vai assinar um termo, que é um termo que junta o sangue sem provas e o sangue RHD positivo em pacientes RHD negativo, autorizando a transfusão, que mesmo que esse paciente apresente RHD negativo, ele vai continuar recebendo RHD positivo, tá? E esse sangue total, ele é proveniente de quem? De quais doadores? São doadores homens, tá? Sempre doadores homens, para tentar minimizar a tralha. E sempre com baixa titulação de anticorpos ABO. O que significa uma baixa titulação? Então, sempre é feita a dosagem, então, desses títulos desses anticorpos, ABO, e foi estabelecido um ponto de corte menor do que 200, tá? Então, sempre essas bolsas de sangue total vão ter um título menor do que 200 e são sempre provenientes de doadores homens. E sempre O positivo, tá? Então, vai ser utilizado nesses pacientes. E por que a escolha de utilizar sangue total aqui no Hospital Cristo Redentor? O sangue total, ele vem sendo utilizado há muito tempo, tá? Então, desde a guerra, se foi visto um benefício para o trauma, para pacientes em trauma, um benefício da utilização de sangue total em comparação com a utilização de hemocomponentes. Por quê? Porque ele é uma transfusão mais rápida, tu vai estar entregando ao paciente hemácias, plaquetas, né, fatores de coagulação, tu vai estar entregando tudo junto ao paciente e não fracionado. Então, considerando os outros serviços de hemoterapia em outros locais, né, que já têm utilizado, e nos Estados Unidos tem sido utilizado o sangue total para pacientes com trauma, né, então, de acordo com esses protocolos, a gente também, então, implementou por trazer um benefício para o nosso tipo de paciente, que são os pacientes em trauma, tá? Então, a literatura científica mostra, sim, um benefício em relação ao uso do sangue total, e não um malefício, né? Que é muito mais rápido para esse paciente, a exposição, então, quando o paciente ele está exposto a um doador só, né? Diferente de quando tu transfunde hemocomponentes, que tu vai estar a hemácia de um doador, o plasma de outro doador, as plaquetas são de vários outros doadores, né? Porque a gente não tem transfusão de uma plaqueta, mas são várias. Então, a exposição ao número de doadores acaba sendo menor e a resposta desse paciente, nesse caso de trauma hemorrágico, é muito boa, é muito mais rápida. Bruno, né, que isso até já é utilizado em vários países, enfim, já é utilizado inclusive no serviço de pré-hospitalar, né? Não só no intra-hospitalar, mas também já no serviço de pré-hospitalar, onde tu chega no acidente daquele paciente, tu verifica que ele precisa, sim, né, receber sangue imediatamente, e tu já instala essa bolsa aí de sangue total, levando uma melhora, né, diminuição da mortalidade desses pacientes, certo? Então, pensando em tudo isso, a gente implementou, então, recentemente o protocolo de sangue total. Tá? Vocês, caso tenham dúvidas, podem entrar em contato, sim, com a agência transfusional, a gente pode conversar e explicar um pouquinho melhor sobre o serviço de hemoterapia aqui do hospital. Então, aqui é só uma ilustração de como ficam armazenados os nossos hemocomponentes. Eu já falei que o plasma ele fica congelado a menos 30, então fica num freezer, né, o plasma e o crio. E os concentrados de hemácia e sangue total, eles ficam armazenados na geladeira, então numa temperatura de 2
a 6 graus Celsius, tá? Essa temperatura é controlada, a temperatura dentro da agência transfusional, o ambiente também é controlada, tudo seguindo corretamente as normas vigentes, tá? O concentrado de hemácias, ele fica separado por grupo sanguíneo, então ficam selecionados, concentrado O positivo num lugar, numa gaveta, A positivo na outra, e assim sucessivamente, tá? E também o sangue total, ele fica armazenado, identificado como sangue total, sempre O positivo. No momento que for solicitado o sangue total, ele é retirado da geladeira, é separado um pedaço do espaguete para que sejam feitas as provas pré-transfusionais e armazenado esse espaguete também. E aqui a gente trouxe para vocês uma comparação, ela bem visual, do tamanho das bolsas, né? O sangue total, como a gente falou, ele já tem o plasma, já tem as hemácias, então o volume dele é maior. O volume dele é 480 ml, porque ele já tem tudo. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um sangue, de um concentrado de hemácias, tá? Que tem um volume de 328 ml. Outra coisa que é importante mostrar aqui, todas as unidades de concentrado de hemácias são identificadas. Então, sempre vai ter o grupo sanguíneo ABO e RHD desse concentrado, desse hemocomponente, né? Porque plaquetas, plasma, crio, todos são identificados também. Então, aqui vai ter, o grupo vai ter o código de barras desse hemocomponente, vai ter os resultados da sorologia que são realizados lá no banco de sangue, tá? Para esse hemocomponente também, e o resultado do PI da prova de pesquisa de anticorpo irregular também. A data da coleta, o tipo de hemocomponente que é, ó, então aqui, ó, concentrado de hemácias e aqui sangue total. Então a gente pode identificar, tenho dúvida, o que o meu paciente recebeu, tá ali identificado na bolsa. A data de validade do hemocomponente também, tá? Aqui, as unidades de sangue total, elas ficam armazenadas 21 dias. Se não forem utilizadas, a gente devolve para o Conceição para que eles possam fracionar e utilizar o concentrado de hemácias no restante da validade, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de vocês, então, sobre o nosso fluxograma de sangue total e do protocolo de transfusão maciça aqui no Hospital Cristo Redentor, tá? Então, depois de todas essas pesquisas e da gente colocar aqui, implementar o protocolo de sangue total aqui no Hospital Cristo Redentor, a gente decidiu que os pacientes que são politraumatizados e que são, então, pacientes muito graves, eles vão estar, geralmente, sendo recebidos na sala vermelha, que é da emergência do Hospital Cristo Redentor, ou na sala laranja, né? E verificando isso, ele tendo um choque grau 3 ou grau 4, então, com todos os sinais e sintomas que ele vai apresentar para nós, a equipe da emergência ou do bloco cirúrgico, dependendo de onde esse paciente vai estar, né? Ela vai ligar para a agência transfusional, então, tanto no ramal 4133, que é aqui da agência, como o BIP da enfermeira do ECDT, então, que é o 41557. A gente vai até a emergência, então, até o bloco cirúrgico, avaliar esse paciente, né, vendo realmente a necessidade, então, a caracterização desse choque grau 3 ou grau 4, pegar a amostra, né, então, desse paciente antes dele receber, então, naquele tubinho de DTA, tampa roxa, 4 ml, como a gente já frisou para vocês várias vezes, e a gente, então, discute com a equipe médica de se dar o start, então, se dar o gatilho do início do protocolo de sangue total, tá? Com isso, a gente vai já instalar as bolsas de sangue total, dependendo de quantas unidades o médico solicitar, né? E a gente vai trazer essa amostra coletada lá na emergência ou lá no bloco cirúrgico para a agência transfusional para que a gente possa fazer todos os testes pré-transfusionais, certo? Feito todos os testes pré-transfusionais e os testes prontos, a gente questiona a equipe médica se a gente pode continuar com o protocolo de sangue total, qual vai ser a conduta, né, dada, né, pós testes pré-transfusionais realizados. Então, ela pode ser 3. A gente pode ou continuar, sim, com o protocolo de sangue total, com as bolsas que a gente tem aqui na agência transfusional, visando sempre risco-benefício do paciente, lembrando, como a Mirellen falou,
acaba que essas bolsas de sangue total, elas são bolsas completas, né? Então, o paciente ele vai receber em uma única bolsa tudo o que ele precisa, certo? Ou a gente pode, sim, ir para o protocolo de transfusão maciça. Então, não, a gente decidiu que o paciente ele não precisa de todos os hemocomponentes, né? A gente quer, assim, ir para o protocolo de transfusão maciça, então a gente pode ir também. Ou se finaliza o processo transfusional deste paciente, né? E aqui mostrando, então, para vocês o nosso protocolo de transfusão maciça. Ele acaba sendo um pouquinho diferente, porque como a gente tem diversos hemocomponentes, né? Cada um ele acaba ficando em uma etapa do processo. Se eu já estiver recebendo o protocolo de sangue total, ali, se o paciente já estiver, né, no protocolo de sangue total, e o médico optar por passar para o protocolo de transfusão maciça, geralmente a gente dá o início desse protocolo por aqui, ó, na etapa 1, no kit 2. Então, recebendo 2 unidades de CHAD mais 2 unidades de plasma. Sempre a nossa verificação aqui acaba sendo 1 para 1, né? Então, aqui na primeira etapa, a gente tem 3 kits, né? Então, primeiro, segundo e terceiro kits iguais, então, de 2 unidades de CHAD mais 2 unidades de plasma, certo? A etapa 2, que são 4 kits, sendo que o primeiro kit da etapa 2, ela é 6 unidades de plaquetas mais 6 unidades de crio, e o segundo, terceiro e o quarto kit acabam sendo, né, com 2 unidades de glóbulos, então 2 unidades de concentrado de hemácia, mais 2 bolsas de plasma. E na terceira etapa, caso seja necessário, né, a gente repete, então, a etapa de número 2. A segunda etapa, então, é aquele 1 para 1 para 1. E de sangue total, na verdade, o sangue total ele já é esse 1 para 1 para 1 perfeito, né? Porque aqui a gente vê 6 plaquetas, 6 crios, e se tu somar os 3 kits subsequentes, né, segundo, terceiro e quarto kit também, a gente vai ter 6 concentrados de hemácia e 6 plasma. Então, o 1 para 1 para 1. Por isso que o sangue total ele está vindo, né, para ter um benefício para o paciente. Logo de início, ele já vai ter esse 1 para 1 e também vai ser de um doador só, né? Então, para o trauma, ele é bem importante. Bom, considerando que o sangue ele não é inerte, tá? A gente está transfundindo células, a gente está transfundindo células vivas ali. O sangue ele é super importante, sim, ele salva vidas, mas também existe um risco porque não é nada inerte. Então, a gente tem que pensar que toda transfusão ela tem sim um risco inerente envolvido. E os pacientes, eles podem ter reações transfusionais. Bom, o que é isso, né? Essas reações transfusionais. O paciente, ele pode ter, então, uma reação transfusional imediata ou tardia. A reação transfusional imediata, ela acontece até 24 horas após a transfusão. Então, não é só durante a infusão, né, que vai acontecer uma reação transfusional, mas sim até 24 horas após, e ela é considerada imediata. E após essas 24 horas, existem as reações que são tardias, tá? E quais são os sintomas? Essas reações, elas podem ser alérgicas, febris e hemolíticas, tá? A febre é um sintoma que aparece, que é muito comum. Então, quando o médico ele autoriza uma transfusão com um paciente com febre, porque é importante que aquele paciente receba a transfusão naquele momento, a gente perde aquele parâmetro da febre, tá? Então, pode ser eritema facial, pode ser ansiedade, taquicardia. Então, vai depender, vai ter febre, tremores, do tipo de reação. O que é importante? É importante que seja notificado no banco de sangue, porque a identificação vai ser feita pelo hemoterapeuta. E é sempre importante a gente não diminuir, né, as queixas do paciente, né? Ah, mas enfermeira, ele está aqui na unidade de internação, ele recebeu, mas ele é muito ansioso, ele é muito agitado, né? Se o paciente apresenta algum grau de ansiedade, se o paciente modificou algum sinal vital, então, está mais taquicárdico, está mais taquipneico, né? Apresenta aumento da temperatura corporal, então está apresentando sinais de febre, calafrio. Isso tudo deve ser comunicado, tá? A gente não pode diminuir a queixa do paciente, porque isso pode ser, sim, uma reação transfusional. Lembrando que nada disso é normal, né? Pode acontecer, sim, mas não é normal. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Calafrio, pessoal, não é normal. Não é porque o paciente está tremendo porque está recebendo uma bolsa gelada, certo? A gente precisa ter esses cuidados, porque o paciente pode, sim, estar nos dando
um sinal ali nos mostrando que tem algo que não tá certo. E se a agência transfusional não é notificada, se o médico assistente não é notificado, isso pode gerar reações transfusionais muito mais graves, né? Inclusive reações transfusionais que podem levar, né, a óbito do paciente. Enfim, a gente tem que ter esse cuidado. Tipos, né? A maioria vai ser leve, mas pode ser que o paciente tenha uma reação transfusional grave. Por exemplo, traia uma reação transfusional grave, né? Então, qualquer sintoma diferente do paciente que seja notificado, porque quem vai classificar vai ser o hemoterapeuta aqui da agência, né? Então, algumas coisas bem importantes. Assim, se o paciente estiver recebendo a bolsa, tá, de sangue no momento que a gente vê alguma alteração, né, alguma reação nesse paciente, a gente deve imediatamente interromper essa transfusão, né? Exceto, né, em casos de reações alérgicas muito leves, como urticária, certo? Devemos, sim, manter esse acesso venoso pérvio, né? A gente precisa dessa infusão, deste acesso venoso pérvio, porque esse paciente daqui a pouco pode ter que receber outras medicações, enfim, até para a gente ver o que está acontecendo nesse acesso. E daí isso deve ser comunicado à agência transfusional e ao médico assistente. Primeiramente ao médico assistente, né? Lembrando sempre que a gente deve cuidar do nosso paciente e ver o que está acontecendo, dar o primeiro atendimento ao nosso paciente, né? Dependendo das reações que ele está apresentando. E avisar o serviço de hemoterapia para que a gente colete essa bolsa, se o paciente ainda está recebendo, e dependendo desta reação transfusional que o paciente está apresentando, né? Dessa reação, pode ser uma reação transfusional, né? A gente vai fazer, inclusive, hemocultura das bolsas, né? Dependendo do que for. E vai, sim, fazer a nossa notificação com preenchimento da nossa FIT, certo? Que é uma ficha de incidentes transfusionais. Então, a agência transfusional preenche essa ficha de notificação e informa ao Comitê Transfusional aqui do Hospital Cristo Redentor, certo? E com essa FIT, o gerenciamento de risco do hospital fica ciente, né? Essa FIT é, então, entregue ao gerenciamento de risco, e as meninas fazem todo o registro, então, para a autoridade sanitária competente na rede, né, de Sentinela, certo? Então, sempre de suma importância a gente manter esse acesso venoso pérvio, não só quando o paciente apresenta alguma reação transfusional, mas durante a infusão, né, de todas essas bolsas de sangue que ele pode estar recebendo, certo? Lembrar sempre que o tempo de infusão, ele é muito importante, ele deve ser de no máximo 4 horas. O pessoal da agência vai até, né, as unidades onde o paciente está recebendo esse concentrado, enfim, ou de massas, ou plasma, plaquetas, e fica de olho, né, nesse tempo de infusão. Mas é importantíssimo que a equipe assistente do paciente também fique de olho, né? Exatamente, porque os técnicos, eles vão ficar nos primeiros minutos da transfusão. E, posteriormente, então, qualquer alteração deve ser comunicada, sim, à agência transfusional. Isso aí. Lembrando sempre que, de preferência, esse paciente ele tem que receber essas transfusões em um acesso único, onde ele está recebendo essa transfusão, somente a transfusão, somente o plasma, somente o crio, somente o concentrado de hemácias, tá? E que a gente não deve infundir mais nada junto com essa transfusão, exceto o soro fisiológico, tá? Mas, ela precisa correr sempre o soro fisiológico? Não, não precisa. Na verdade, a gente correr o soro fisiológico junto com a transfusão, ela pode, inclusive, ser prejudicial para o paciente, né? Por quê? Porque a gente vai estar hemodiluindo essa amostra, né? A gente vai estar hemodiluindo esse componente que a gente está infundindo no nosso paciente. Então, pode ser colocado? Pode, não tem problema nenhum. Às vezes o acesso é um pouquinho ruim, a gente quer manter o sorinho ali para dar uma ajudada, né, a correr esse sangue, mas é sempre importante a gente frisar isso com vocês. Até porque, assim, a gente tem que cuidar todos os processos, né? Então, tem que ter certeza que aquele meu componente está correndo sozinho, e de preferência nem colocar o soro fisiológico, porque eu tenho que ter certeza que ele não é um soro glicosilado, por exemplo, né? Aí quando vê, tá ali correndo sem querer, né? Então o pessoal sempre tem muito cuidado em relação a isso, né? De instalar, tá? E até a própria técnica, né, de instalação. Às vezes a gente instala o hemocomponente ali com todos os cuidados, né? E se a gente ficar desconectando outro equipe para botar outro soro, enfim, isso pode, né, levar ser prejudicial para o nosso paciente.
Aqui dentro da instituição, tá, do Grupo Hospitalar Conceição, a gente tem a rotina, né, de todos os pacientes que estão em diálise, que têm que receber transfusão. Geralmente, essas transfusões, elas são feitas na diálise do paciente, tá? Mas, volto a dizer, isso é uma rotina institucional, né? E vários outros hospitais não adotam essa técnica, certo? Dupla checagem também, que é de suma importância falar para vocês. A dupla checagem, ela deve ser feita que nem a gente faz de qualquer outra medicação, ou NPT, ou quimioterapia, que esse nosso paciente vai estar recebendo. O que eu preciso ver ali? Eu preciso ver se a prescrição do médico, o que o médico prescreveu, é o que o paciente está recebendo, então, ver ali na bolsa, tá? Como a Mirella já mostrou para vocês antes nas fotos. Verificar o nome do paciente, o registro do paciente e o que ele está recebendo. É único e exclusivamente isso que a gente pede que o setor de origem verifique na dupla checagem, certo? Acho que é isso. Então, sempre lembrar que a transfusão ela é importante, que tem um risco em si, né? Seja ele imediato ou tardio, e que a melhor transfusão é aquela que não se faz. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.